Antes que houvesse tempo, antes que o universo respirasse sua primeira expansão, havia algo, ou melhor, alguém. Não era matéria, não era energia, não era ideia. Era uma presença viva, eterna e invisível aos olhos humanos. Nenhum profeta ousou descrevê-la completamente. Nenhum filósofo conseguiu alcançá-la em palavras. Essa presença estava lá no princípio de tudo, antes da primeira partícula de poeira cósmica se formar. Mas quem, ou o que, era essa força que antecedeu o mundo? Durante séculos, homens e mulheres buscaram respostas. Alguns tentaram nomear essa origem como sabedoria, outros como razão. Muitos recuaram diante do mistério. No entanto, um simples pescador da Galileia ousou escrever: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Mas quem é esse Verbo? Como ele pode ser Deus e ao mesmo tempo estar com Deus? Que tipo de existência é essa que habita fora do tempo e depois caminha entre os homens? A história por trás dessas palavras carrega mais do que teologia. Ela carrega uma revelação que redefiniu a eternidade e dividiu a humanidade. O que João viu, ouviu e tocou não era uma teoria. Era uma pessoa viva, real, com olhos, mãos e voz. E essa pessoa afirmava ser o mesmo Deus que falou com Moisés, que apareceu a Abraão e que criou os céus e a terra. Muitos passaram por esse texto sem perceber o abismo de profundidade que ele contém. Outros se curvaram diante de sua glória, maravilhados com a revelação. Mas poucos compreenderam o que de fato está escondido nas primeiras palavras do Evangelho de João. O que realmente significa dizer que o Verbo era Deus. Tem gente que passa a vida toda atrás de respostas, mas ignora a única palavra que sempre existiu antes de todas as perguntas. Se descobrir verdades como essa, faz seu coração acelerar, como se tivesse encontrado um tesouro antigo. Então este canal já é seu lugar. Inscreva-se agora e venha caminhar lado a lado com as Escrituras como você nunca viu antes. Há uma força imensa nas primeiras palavras do Evangelho de João. No princípio era o Verbo. Essas palavras ecoam as primeiras linhas do Gênesis, onde lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas aqui, João não está apenas apontando para a criação física. Ele nos leva além do tempo e da matéria, para um início que não tem data, nem marcação histórica, mas é eterno. No princípio, em João, não é um ponto fixo no tempo, mas uma realidade contínua, uma existência que sempre foi. Esse é o primeiro choque para a mente humana. Somos confrontados com uma existência que precede tudo o que conhecemos. O início que João descreve não é o começo da criação, mas o começo que já existia antes de qualquer coisa ser criada. É um convite ao sagrado, ao insondável. Algo que nos faz reconhecer a limitação de nossa razão diante da vastidão divina. Essa abertura nos obriga a encarar uma verdade profunda. O universo não começou com um Big Bang ou com um ato aleatório, mas com uma pessoa, uma palavra, um verbo que existia desde sempre. E essa palavra não era passiva ou distante. Era viva, ativa, consciente. Ao mencionar o verbo, João está usando o termo logos, carregado de significado tanto para gregos quanto para judeus. Para os judeus, a palavra de Deus era o agente da criação, revelação e redenção. Para os gregos, o logos era a razão divina que organizava o universo. João, de forma magistral, une os dois mundos e afirma que esse logos não é um conceito abstrato, mas uma pessoa real e viva. O que isso revela sobre a natureza de Deus? Que ele sempre foi comunicativo, relacional, e que a expressão de sua própria essência é o Verbo. Antes que o tempo corresse em qualquer direção, antes que o espaço fosse moldado, já havia comunicação, propósito e identidade em Deus. Não há caos na origem, mas uma mente eterna e santa, revelando-se através do Verbo. O universo é fruto de uma intenção, não de um acidente. É expressão de uma palavra, não de uma explosão sem sentido. A criação tem origem num relacionamento interno de Deus,
onde o Verbo já existia com ele. Diante disso, surge uma pergunta que incomoda e fascina. Se tudo começou com o Verbo, por que há tanta dificuldade em reconhecê-lo hoje? Talvez porque o início verdadeiro, o princípio eterno, não pode ser percebido apenas com olhos naturais. Ele precisa ser revelado, discernido espiritualmente. A mente humana, limitada pelo tempo, quer compreender Deus como se ele tivesse começado em algum ponto. Mas o Verbo desafia essa lógica. Ele não começou, ele é. E foi esse é eterno que João ousou declarar com autoridade. Essa primeira afirmação já quebra todas as estruturas humanas de compreensão do divino. A história da fé cristã não começa com uma religião ou um conjunto de doutrinas. Começa com uma pessoa eterna. O princípio não é um momento, é alguém. O Verbo estava lá antes de tudo, sustentando tudo, e ainda hoje continua sendo o alicerce de tudo o que é verdadeiro, duradouro e santo. Ignorar esse fundamento é construir sobre areia. Reconhecê-lo é voltar ao princípio de tudo e reencontrar o sentido perdido da existência. O Evangelho de João apresenta o Verbo como alguém eterno, mas quem é essa palavra que estava antes da criação? Essa não é uma pergunta teórica, é uma questão de identidade essencial. O Verbo é a forma mais plena e visível pela qual Deus se expressa. Ele não é apenas uma força, uma ideia ou um princípio cósmico. Ele é pessoa, ele é presença, ele é Deus em sua autorrevelação. O apóstolo não diz que o Verbo foi criado ou passou a existir. Ele era desde sempre. Esse verbo no passado contínuo não descreve um evento que aconteceu, mas uma condição que nunca deixou de ser. Isso nos obriga a sair da superficialidade e pensar: quem é capaz de existir fora do tempo, antes da matéria, com plena consciência e intenção? A única resposta possível é o próprio Deus. Mas João está prestes a ir além. Ele identifica esse Verbo eterno com Jesus Cristo. Sim, o homem de Nazaré que andou em carne e osso, entre pescadores e fariseus, é o mesmo que existia antes que o mundo fosse mundo. Isso confronta toda a lógica humana. Como pode alguém tão humano ser também tão divino? É aqui que o mistério se torna revelação. O Logos, o Verbo, é o canal pelo qual o Pai se comunica com sua criação. E ele não faz isso apenas com palavras audíveis, mas com sua própria existência. O que Deus tem a dizer à humanidade, ele disse por meio do Verbo. Jesus não veio simplesmente para trazer uma mensagem. Ele é a mensagem. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio de Cristo é uma expressão viva do coração de Deus. Ele é o Verbo, porque nele Deus falou não apenas com a boca, mas com o corpo, com o sangue, com a cruz. A eternidade se fez visível na fragilidade humana. E isso não diminuiu sua glória. Revelou-a com ainda mais profundidade. A existência do Verbo, antes de tudo, nos lembra que o cristianismo não se baseia em suposições, tradições ou estruturas religiosas. Ele se baseia em uma pessoa que é eterna, real e se revelou. Essa palavra estava com Deus e era Deus. João não está fazendo poesia. Está declarando uma realidade espiritual de forma proposital. Ele está dizendo: antes que você pense em qualquer outra coisa, saiba que Jesus não começou na manjedoura. Ele já era antes de tudo. Isso nos leva a rever nossos conceitos sobre quem ele é. Não podemos reduzi-lo a um simples profeta, mestre ou símbolo de bondade. Esse Verbo eterno quebra toda tentativa de encaixá-lo em nossas categorias humanas. Ele desafia a mente, inquieta o coração e convida à adoração. O Deus que falou no Sinai, que guiou Israel no deserto, que inspirou os profetas, é o mesmo que se manifestou em Cristo. E tudo começou, não quando ele nasceu em Belém, mas muito antes, no princípio sem data, onde ele já existia com o Pai. Ele é a palavra que precede tudo e sustenta tudo. Ignorar isso é reduzir o Evangelho a uma narrativa moral.
Compreender isso é entrar no coração do mistério de Deus. João declara que o Verbo estava com Deus, e essa afirmação abre uma janela para um mistério que transcende qualquer filosofia ou religião criada pelo homem. Ele não diz apenas que o Verbo era divino, mas que havia uma comunhão, uma coexistência entre o Verbo e Deus. Estamos diante de algo que ultrapassa a compreensão humana, duas pessoas distintas compartilhando a mesma essência. O Verbo não era um reflexo, nem uma criação, nem uma energia vinda de Deus. Ele estava com Deus, face a face, em eterna comunhão. A preposição com carrega aqui um peso relacional profundo, indicando uma intimidade que existe desde toda a eternidade. Essa afirmação nos aproxima do conceito de trindade, ainda que o termo em si não apareça no texto. João está descrevendo uma relação viva, pessoal e eterna entre o Pai e o Filho. E essa unidade não é estática, é dinâmica. Desde sempre Deus se comunica, ama, se doa. Ele não é um ser isolado no silêncio do cosmos, mas um Deus relacional, cuja essência é o amor. Essa relação entre o Verbo e Deus é a fonte de toda a vida, de todo o amor e de toda a comunhão verdadeira. Antes mesmo que o homem existisse, já havia relacionamento em Deus. Isso nos ajuda a entender por que fomos criados com sede de comunhão. Fomos formados à imagem de um Deus que vive eternamente em relacionamento. A profundidade dessa comunhão eterna entre o Verbo e Deus também confronta qualquer visão superficial sobre a fé cristã. A fé não é baseada em regras, mas em um relacionamento que já existia antes da fundação do mundo. E esse relacionamento agora é estendido a nós, não como espectadores, mas como participantes. O mesmo Verbo que estava com Deus veio ao mundo para nos incluir nessa comunhão. Isso muda tudo. O Evangelho não é uma escada que o homem sobe para alcançar Deus, mas uma ponte que o próprio Deus construiu para alcançar o homem. João está nos mostrando que o mistério de Deus não é frio nem distante. Ele é caloroso, relacional, cheio de amor. O Verbo estava com Deus e agora está conosco. O que antes era reservado à eternidade foi revelado no tempo, e isso nos lembra que não fomos criados para a solidão espiritual. Fomos feitos para a comunhão com aquele que vive em comunhão desde sempre. Essa unidade indesvendável não é apenas um conceito teológico, é um convite pessoal. Essa presença eterna e relacional do Verbo junto ao Pai é o que fundamenta toda a nossa esperança. Não estamos lidando com um Deus que começou a amar na criação ou que passou a se relacionar com o homem por necessidade. O amor já existia em Deus, porque o Verbo estava com ele, e agora, por meio de Cristo, esse amor nos alcança. Antes de prosseguirmos, me conta uma coisa. Ao ouvir que o Verbo estava com Deus, o que isso desperta em você? Distância? Intimidade? Mistério? Escreva aqui nos comentários. Quero saber como essa verdade ressoa no seu coração e na sua fé. João não deixa espaço para dúvidas ou interpretações neutras. Depois de afirmar que o Verbo estava com Deus, ele nos confronta com uma das declarações mais audaciosas de toda a Escritura. E o Verbo era Deus. Essa frase é o coração do Evangelho. Ela não diz que o Verbo era um Deus ou que era como Deus, não há suavização. O texto afirma, de forma direta e definitiva, que o Verbo era Deus. Aqui, o apóstolo não está apresentando uma ideia poética ou simbólica, mas uma realidade espiritual absoluta. Essa afirmação foi tão poderosa que, ao longo da história, tornou-se pedra de tropeço para muitos e fundamento de fé para outros. Para entendermos o peso dessa declaração, precisamos lembrar que João, sendo judeu, vivia imerso numa cultura que cria rigidamente na unicidade de Deus. A frase, "Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor", registrada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, era repetida diariamente pelos fiéis. Portanto, afirmar que Jesus, identificado como o Verbo, era Deus,
Era uma quebra radical de paradigmas religiosos. Mas João não hesita. Ele revela o mistério de que há pluralidade na unidade divina. Não são deuses distintos, mas uma única essência compartilhada por pessoas diferentes. Essa revelação não anula o monoteísmo, mas o aprofunda de maneira inimaginável. A divindade do Verbo não é algo secundário. É o eixo central da fé cristã. Negar que o Verbo é Deus é destruir a base do Evangelho. Pois se Jesus não é plenamente Deus, então sua morte na cruz não tem valor eterno, suas palavras não têm autoridade final, e sua ressurreição não tem poder salvador. É justamente porque ele é Deus que sua vida tem valor infinito. E é por isso que, quando o Verbo se fez carne, não foi apenas um representante divino que veio ao mundo, mas o próprio Deus, pessoalmente, entrando em nossa realidade. Essa verdade é tão profunda que transforma completamente a maneira como olhamos para a história da salvação. O Deus eterno não enviou um anjo, nem criou um ser especial para nos salvar. Ele mesmo veio, ele não delegou, ele desceu, ele se fez próximo, tocável, visível. E isso não diminuiu sua glória, mas revelou sua humildade. A afirmação, o Verbo era Deus, é a ponte entre a eternidade e a humanidade. Não há nada mais sublime do que isso. O Deus que é eterno, infinito e glorioso, se revelou de forma plena, concreta e acessível. Ao ler essas palavras, somos confrontados com uma escolha. Ou as rejeitamos como blasfêmia, como fizeram muitos nos dias de Jesus, ou nos prostramos em adoração, reconhecendo que o Verbo que estava com Deus é o próprio Deus. Essa decisão não é apenas teológica, é existencial. Se o Verbo é Deus, então toda a nossa vida deve girar em torno dele. Cada escolha, cada pensamento, cada ato de adoração deve se render à autoridade daquele que era, que é e que sempre será. Antes que qualquer estrela brilhasse, antes que o tempo começasse a contar seus segundos, antes mesmo da existência do espaço, o Verbo já era. Essa é uma das verdades mais perturbadoras e ao mesmo tempo reconfortantes da fé cristã. Jesus, o Cristo, não tem início. Ele é anterior ao tempo, superior à criação, existente por si mesmo. Isso nos leva a um lugar onde a lógica humana vacila, pois tudo o que conhecemos tem começo e fim. Mas o Logos, o Verbo, habita a eternidade. Não foi criado, não começou, sempre foi. Ele é o Alfa sem data de nascimento e o Ômega sem possibilidade de término. O profeta Miqueias, ao falar sobre o Messias, declarou que suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, como está registrado em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Essa declaração antecipa a revelação que João traria séculos depois. O Verbo não surge em Belém, ele entra no mundo em Belém, mas já existia muito antes disso. Quando contemplamos o universo com seus bilhões de galáxias, suas leis físicas e matemáticas, somos levados a reconhecer que algo infinitamente maior as sustenta. João afirma, esse algo tem nome, tem voz e tem face. É o Verbo eterno. Eternidade não significa apenas duração infinita. Significa ausência total de começo. E nessa eternidade, o Verbo não estava sozinho. Ele estava em perfeita comunhão com o Pai, sendo Deus, sendo distinto, mas plenamente um com Ele. A eternidade do Verbo nos mostra que Deus nunca esteve em silêncio. Sempre houve palavra, sempre houve expressão, sempre houve amor sendo compartilhado. O que Deus é, Ele sempre foi. Isso traz descanso para o coração, pois mostra que a redenção não foi improviso, mas parte de um plano eterno. Essa eternidade do Verbo também revela que tudo o que foi criado tem um ponto de origem fora de si. Nada existe por acaso, nada existe por si mesmo. Tudo existe por causa do Verbo. Toda a criação, visível e invisível, saiu de sua vontade,
de sua palavra, de seu poder. Isso nos convida à reverência. O mundo não é produto do caos, mas fruto de uma mente eterna. E mais do que isso, essa mente eterna decidiu se revelar, não apenas como Criador, mas como Salvador. O Verbo eterno desceu até nós. A realidade de que o Verbo sempre existiu deve mudar a maneira como nos relacionamos com o tempo. Estamos tão presos ao presente, tão ansiosos pelo futuro, tão apegados ao passado, que esquecemos que há um Deus que transcende todas essas dimensões. O Verbo eterno nos convida a viver com os pés na terra, mas com os olhos na eternidade. Ele é o início de tudo, e também é o fim para onde tudo caminha. E saber que Ele nos ama, mesmo sendo eterno, dá sentido ao nosso breve sopro de vida. A revelação avança e João declara que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Essa é uma afirmação que transforma a maneira como enxergamos o universo, a existência e a própria história humana. O Verbo eterno não apenas existia antes da criação. Ele é o agente direto por meio do qual tudo foi criado. A criação não foi um ato solitário do Pai, mas uma ação em plena cooperação com o Verbo. A palavra criadora que em Gênesis trouxe luz, céus, terra e vida é o próprio Cristo. Esse poder criador do Verbo não se limita ao início dos tempos. A carta aos Hebreus afirma que o Filho, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, como lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Isso quer dizer que o universo não apenas foi criado pelo Verbo, ele continua existindo por causa dele. Cada molécula, cada átomo, cada batida de coração só acontece porque o Verbo sustenta tudo com sua autoridade. É uma ação contínua, constante e viva. Quando entendemos que o Verbo é o Criador, isso muda nossa visão sobre tudo o que nos cerca. A natureza não é apenas bela, ela é uma assinatura do Verbo. As leis do universo não são aleatórias, são reflexo de sua ordem. A vida não é um acidente, é um presente dado por Ele. Não há espaço para uma fé desconectada da criação. Honrar o Verbo é também reconhecer sua mão em cada detalhe da realidade. O mesmo Verbo que fez a luz brilhar, fez também o coração humano pulsar. Somos criação dele, sustentados por ele e convidados a viver para ele. Mas há um aspecto ainda mais profundo. O Verbo não apenas cria o mundo físico, ele é também o criador da nova criação. Assim como deu forma ao universo, ele também dá nova vida aos que creem. Sua palavra não apenas moldou planetas, ela também transforma corações. A obra de criação continua, agora em uma dimensão espiritual. Cada conversão, cada regeneração, cada restauração é fruto do mesmo Verbo que disse, haja luz, no princípio. Ele continua criando, agora, dentro de nós. Esse poder criador nos desafia a confiar em sua palavra, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Se ele criou o universo a partir do nada, ele também pode restaurar vidas do caos. O mesmo Verbo que disse, haja, no princípio, é o que hoje sussurra esperança em meio às ruínas. E quando essa palavra ecoa dentro de nós, a criação se renova, o passado é superado e um novo começo se torna possível. Depois de afirmar que o Verbo criou todas as coisas, João dá um novo passo e declara: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A partir deste ponto, a narrativa deixa de falar apenas sobre criação física e entra no campo da existência espiritual e da revelação. A vida que brota do Verbo não é apenas biológica, é a essência da própria existência, é a alma que dá sentido à matéria. Em Jesus, o Verbo encarnado está a fonte da vida verdadeira.
aquela que ultrapassa os batimentos do coração e os ciclos da natureza, e se conecta diretamente com o propósito eterno de Deus para o ser humano. A luz, nesse contexto, não é apenas claridade ou conhecimento, é discernimento espiritual, é direção segura em um mundo tomado pelas sombras do pecado. A vida que o Verbo traz se manifesta como luz que ilumina as consciências e desvela o sentido da existência. Salmo 139, versículo 11 e 12, já indicava que nem mesmo as trevas são trevas para Deus. Essa luz é mais do que um atributo, é uma pessoa, é o próprio Cristo. E onde Ele está, a confusão dá lugar à clareza, o desespero cede ao consolo, e a morte espiritual é vencida por uma nova forma de viver. Interessante notar que João não diz que o Verbo traz luz, mas que é luz. Isso revela que não há separação entre o que Ele é e o que Ele faz. Cristo é a própria expressão da vida divina, e a luz que irradia dele é a revelação mais pura do caráter do Pai. Quando o Verbo fala, não é apenas som, é luz que invade os cantos escuros da alma. Ele revela o que está oculto, expõe o que está ferido, cura o que está morrendo. A luz do Verbo não vem para acusar, mas para restaurar, para fazer viver de novo. Onde há luz, há esperança. E onde há vida vinda de Deus, nada está irremediavelmente perdido. Essa afirmação de João também tem implicações profundas para a nossa experiência diária. Vivemos num mundo onde a vida é banalizada e onde a escuridão moral e espiritual parece aumentar a cada dia. Muitos buscam luz em filosofias humanas, em prazeres passageiros ou em sabedorias que não passam de sombras. Mas a luz que transforma de verdade está no Verbo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus mesmo diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele não oferece uma alternativa. Ele se apresenta como a única fonte legítima. Se a vida está no Verbo, então viver fora dele é apenas existir. Se a luz está nele, andar sem ele é caminhar na escuridão. João nos chama a uma escolha radical: permitir que essa luz invada nossos recônditos mais profundos, ou continuar tropeçando na penumbra da independência espiritual. O Verbo não quer apenas ser admirado como um conceito distante. Ele quer ser recebido como vida que pulsa e como luz que guia. João afirma com firmeza que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Essa imagem é profundamente simbólica, pois aponta para o conflito central entre o reino de Deus e o mundo decaído. A luz do Verbo não é uma presença fraca ou vacilante. É uma força que brilha com autoridade, mesmo nos cenários mais densos de trevas espirituais. Ela não pede licença, não espera permissão. Ela simplesmente irrompe, mas o mundo envolto em suas sombras nem sempre a reconhece. O verbo grego usado por João pode também ser traduzido como não a dominaram ou não a venceram. Ou seja, por mais espessas que sejam as trevas, a luz do Verbo permanece invicta. Essa afirmação traz à tona o drama da humanidade. A luz está disponível, mas muitos a rejeitam. As trevas representam mais do que ignorância. Elas simbolizam a rebelião contra Deus, o apego ao pecado, a recusa em aceitar a verdade. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, Paulo declara que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo. Há uma resistência espiritual ativa contra a luz. Mas mesmo diante da rejeição, a luz continua a brilhar. Ela não depende da aceitação para existir. Ela é por natureza invencível. Em cada geração, essa tensão se manifesta. O Verbo encarnado veio ao mundo, mas o mundo preferiu a escuridão. Essa escolha, no entanto, revela mais sobre o coração humano do que sobre a luz divina. Deus não se escondeu. Foi o homem quem fechou os olhos. E mesmo quando o mundo tentou apagar essa luz, com zombarias, com perseguições, com uma cruz, ela brilhou ainda mais forte.
A ressurreição é a prova de que nenhuma sombra pode encobrir a glória do Verbo. A luz venceu. E essa vitória não foi apenas cósmica, ela é pessoal, alcançável, presente. Nos dias atuais, muitos se sentem sufocados pelas trevas. Confusão moral, crises existenciais, desesperança. Mas o mesmo Verbo que brilhou na Galileia ainda ilumina corações. Ele entra nas casas destruídas, nas mentes angustiadas, nas almas quebradas e ali brilha. Não como uma lanterna passageira, mas como o sol que nunca se apaga. A luz de Cristo não é apenas para contemplação, é para transformação. Ela revela, confronta e cura. Ela dissipa as mentiras que nos mantêm cativos e nos chama para a liberdade de sermos filhos da luz. Essa resistência à luz, no entanto, também aponta para a urgência da escolha. A luz está presente, mas não força a entrada. Ela convida, atrai, aquece, mas não invade sem permissão. É preciso abrir os olhos, reconhecer as sombras, desejar a luz. Quem a recebe descobre que não existe treva tão profunda que o Verbo não possa iluminar. E uma vez que essa luz entra, nenhuma escuridão consegue apagar a esperança que ela acende. João segue com uma das declarações mais tristes e profundas de seu evangelho. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O Verbo que criou tudo, que sustenta tudo, entrou na sua própria criação e foi rejeitado. Isso não foi um mal-entendido ou uma simples distração. Foi uma recusa consciente. O Criador se fez criatura, mas as criaturas não reconheceram a face do seu próprio autor. O escândalo dessa rejeição revela o quanto o pecado obscureceu a percepção espiritual da humanidade. A luz brilhou, mas os olhos estavam voluntariamente fechados. O mais chocante é que essa rejeição não veio de povos distantes, mas de os seus, os que foram preparados durante séculos para reconhecer o Messias. A nação de Israel, que havia recebido os profetas, as promessas, a lei, o culto e os pactos, falhou em identificar o Verbo quando ele se fez carne. Em Romanos capítulo 9, versículo 4 e 5, Paulo lamenta essa realidade, lembrando que deles descendem os patriarcas e deles veio Cristo, segundo a carne. Mas nem toda preparação religiosa é garantia de reconhecimento espiritual. O coração pode estar cheio de rituais e vazio de discernimento. A rejeição do Verbo, no entanto, não se limitou àquela geração. Ela continua presente em todos os tempos. Cada vez que alguém ouve a verdade e a despreza, cada vez que o coração se endurece diante do chamado divino, o Verbo é novamente rejeitado. Isso mostra que o maior obstáculo à revelação de Deus não é a ignorância, mas a arrogância. O orgulho humano quer um Deus moldado à sua imagem, não um Deus que desafie sua autonomia. O Verbo, sendo luz, expõe demais, e muitos preferem a sombra confortável da ilusão à claridade desconcertante da verdade. Mas mesmo diante da rejeição, o Verbo não se retirou. Ele continuou caminhando entre os homens, curando, ensinando, amando. Sua presença foi um ato contínuo de graça. E até hoje, ele continua se aproximando dos corações que o rejeitam, com paciência e misericórdia. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele declara: Eis que estou à porta e bato. O Verbo não desiste. Ele não recua diante da rejeição. Ele persiste, esperando que mesmo os que inicialmente o rejeitaram abram espaço para recebê-lo. Essa rejeição, portanto, não é o fim da história. É o pano de fundo sobre o qual a graça brilha ainda mais intensamente. Pois logo após dizer que muitos não o receberam, João proclama que, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Onde há rejeição, há também oportunidade. O Verbo, ainda hoje, continua sendo recusado por muitos. Mas para os que o reconhecem, ele se torna não apenas Salvador, mas Pai, amigo, vida e luz. Poucas palavras na Bíblia carregam tanta densidade espiritual quanto as de João ao afirmar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Aqui, o invisível se torna visível, o eterno entra no tempo, o Criador veste a fragilidade da criatura. Esse é o maior escândalo e, ao mesmo tempo, a maior glória da fé cristã. Deus se fez homem. Ele não enviou um substituto, nem se manifestou como uma ilusão ou projeção. Ele realmente se encarnou. Aquele que preenche os céus e sustenta galáxias veio habitar entre os homens com fome, sede, sono e lágrimas. A santidade eterna se tornou palpável. Andou entre o pó da terra, tocou leprosos e chorou diante da morte de amigos. Essa encarnação é uma resposta divina a um dilema humano. Como um Deus infinito pode se relacionar com seres finitos? Como o santo pode se aproximar dos pecadores sem consumir a todos? A resposta não foi uma ponte de rituais ou uma escada de méritos. A resposta foi a vinda do próprio Deus, reduzido voluntariamente à nossa condição, para nos erguer à sua. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, afirma que Cristo esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e sendo encontrado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Essa humilhação não foi perda, foi entrega. Foi o maior gesto de amor já realizado. Mas a frase, o Verbo se fez carne, carrega ainda um peso cultural. Para muitos da época de João, a carne era sinônimo de fraqueza, de impureza, de corrupção. A ideia de que Deus pudesse se unir à carne era, para os gregos, uma aberração. E mesmo entre os judeus, a possibilidade de o Eterno tornar-se humano era quase inadmissível. Mas é justamente aí que o Evangelho brilha com singularidade. Deus não teve medo da nossa condição. Ele não a evitou, ele a assumiu. Não para se tornar como nós no pecado, mas para nos transformar segundo sua santidade. Quando João diz que ele habitava entre nós, o termo usado remete à ideia de armar a tenda ou tabernacular. Isso liga diretamente Jesus ao tabernáculo do Antigo Testamento, o lugar da presença de Deus entre o povo. Agora, o Verbo é o tabernáculo vivo. A glória que antes era temida e velada atrás de cortinas, agora caminhava pelas ruas de Jerusalém. A nuvem da presença divina tomou forma humana. O Santo dos Santos saiu do templo para alcançar o pecador no caminho. Isso muda toda a perspectiva da vida com Deus. Ele não está mais longe, inacessível. Ele está aqui, conosco. Diante disso, a única resposta possível é reverência. Não apenas pelo poder da encarnação, mas pela intenção por trás dela. O Verbo se fez carne para que um dia pudéssemos ser revestidos da glória que perdemos. Aquele que assumiu nossa humanidade fez isso para que pudéssemos compartilhar da sua divindade. A encarnação não foi o fim de Deus, mas o começo de nossa restauração. João não fala da encarnação como uma teoria ou doutrina abstrata. Ele fala como alguém que viu, tocou, ouviu, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse testemunho ocular dá peso à narrativa. João não está descrevendo um mito ou filosofia. Ele está relatando uma experiência. A glória do Verbo não foi uma luz brilhante em cima de uma montanha apenas. Ela se revelou em atitudes, palavras, silêncio e sangue. Essa glória não era arrogante, mas humilde. Não se impunha com força, mas conquistava com compaixão. Era diferente de tudo o que o mundo conhecia como glória. No Antigo Testamento, a glória de Deus era algo temido. Em Êxodo capítulo 33, versículo 20, Deus diz a Moisés: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas em Cristo, a glória se tornou visível, não para matar, mas para vivificar. O que Moisés só pôde ver pelas costas, João viu de frente. O que antes estava escondido por véus e mediado por sacrifícios, agora caminhava livremente entre pescadores e publicanos. A glória de Deus foi revelada em carne humana. Não era uma manifestação passageira, mas uma presença contínua. Essa glória era como a do unigênito do Pai. Isso significa que ela era singular, exclusiva, inconfundível.
Não era apenas uma unção ou um poder. Era a própria natureza do Pai revelada no Filho. Cada milagre, cada palavra de sabedoria, cada ato de misericórdia era uma janela aberta para o coração de Deus. E João viu isso. Ele não ouviu falar, ele viveu ao lado dessa glória. Ele reclinou a cabeça sobre o peito da glória. Ele viu a glória chorar, servir, sangrar. E ainda assim, ou talvez por isso mesmo, ele a reconheceu como divina. Contemplar essa glória não é privilégio de alguns poucos. É uma possibilidade para todos os que se aproximam do Verbo com fé. Quando lemos os evangelhos com olhos espirituais, também podemos ver essa glória. Não com olhos naturais, mas com o coração rendido. A glória do Verbo continua sendo revelada, não apenas em grandes milagres, mas em pequenos gestos de amor, em vidas transformadas, em corações quebrantados que se levantam restaurados. Onde há graça, há glória. Onde há verdade, há glória. Onde há Cristo, há a presença visível do Deus invisível. João não termina com um relato frio. Ele termina com um convite velado. Nós vimos. E você já contemplou essa glória? Porque essa glória ainda está entre nós, não mais em forma física, mas por meio do Espírito que revela o Filho. E quem vê essa glória jamais será o mesmo. Ela não apenas impressiona, ela transforma. Ao descrever o Verbo encarnado, João escolhe duas palavras que carregam o coração do caráter de Deus, cheio de graça e de verdade. Essas não são qualidades isoladas, mas uma fusão perfeita. Graça sem verdade se torna permissividade. Verdade sem graça vira condenação. Mas em Cristo, ambas habitam em perfeita harmonia. Ele é absolutamente justo e profundamente misericordioso. Ele não ignora o pecado, mas também não destrói o pecador. Ele corrige com firmeza e abraça com ternura. Essa combinação é o que torna o Verbo tão diferente de qualquer outro líder, religioso ou figura espiritual. Essa expressão, cheio de graça e verdade, ecoa a revelação de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 34, versículo 6. Quando o Senhor se apresenta como compassivo e clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. João está dizendo, tudo aquilo que foi revelado no Sinai agora se encarna em Jesus. O que era promessa, agora é pessoa. O que era sombra, agora tem rosto. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele não apenas ensina sobre elas, ele é a própria encarnação delas. A graça do Verbo é a ponte que nos alcança. Não merecemos seu amor, mas ele o oferece de forma abundante. Essa graça que nos liberta da culpa, que cura nossas feridas, que nos dá novo nome. Mas essa graça nunca age sem verdade. A verdade do Verbo nos confronta, nos expõe, nos chama ao arrependimento. Ela não é maleável ao gosto do homem, mas firme como rocha. Jesus nunca negociou princípios para agradar multidões. Ele falou com autoridade. Viveu com integridade e morreu com fidelidade à verdade. Esse equilíbrio entre graça e verdade é o que deve moldar também a nossa forma de viver. O cristão que segue o Verbo não pode ser rígido como fariseu, nem frouxo como quem tolera tudo. Deve ser como Cristo, cheio de graça para acolher e cheio de verdade para instruir. Essa é a beleza do Evangelho. Ele não apenas nos convida a crer, mas nos ensina a ser. O mesmo Verbo que nos salva, nos transforma. Ele não apenas perdoa nosso passado, mas constrói um novo caráter em nós. Olhar para Cristo é ver a perfeita fusão de tudo o que nosso coração deseja. Acolhimento e direção, compaixão e correção, amor e verdade. Ele é o Verbo feito carne, pleno de tudo o que o mundo precisa e tudo o que a alma humana busca. Segui-lo é abraçar uma vida de equilíbrio e plenitude, onde graça e verdade caminham lado a lado, refletindo o caráter daquele que nos amou primeiro. João, ao dizer que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, não está diminuindo a importância da lei, mas mostrando sua limitação diante da plenitude revelada no Verbo encarnado.
Moisés foi o servo fiel na casa de Deus, o mediador da aliança, aquele que recebeu as tábuas de pedra escritas pelo dedo divino. Mas ainda assim era apenas um mensageiro. Já Jesus, o Verbo, não veio com tábuas nas mãos, mas com a própria glória do Pai em sua pessoa. Ele não transmitiu palavras gravadas em pedra, mas revelou o coração do Deus vivo em carne e sangue. A lei teve seu papel. Ela foi santa, justa e boa, como Paulo afirma em Romanos capítulo 7, versículo 12. Mas sua função era preparar o caminho, apontar para algo maior, expor o pecado, mas não tinha o poder de regenerar o coração. O que Moisés apontava com símbolos e sacrifícios, Jesus cumpriu com realidade e sangue. Ele é o cumprimento vivo daquilo que a lei apenas esboçava. Enquanto a lei exigia obediência sob ameaça, o Verbo oferece transformação por meio do amor. O Monte Sinai estremeceu com trovões e relâmpagos. Já o Monte das Bem-aventuranças foi palco da voz doce da graça. Essa superioridade do Verbo não se manifesta em arrogância, mas em profundidade. Moisés conduziu o povo até a terra prometida, mas foi o Verbo quem abriu o caminho até o céu. A lei mantinha o homem consciente de sua culpa. A graça do Verbo oferece perdão e nova vida. Em Jesus, o que era sombra se torna substância. O que era temor se transforma em comunhão. O véu que separava o povo da presença divina foi rasgado, porque o Verbo revelou um acesso que jamais seria possível pela lei. O contraste é também uma progressão. João está dizendo: o que Moisés começou, Jesus completou. O que a lei revelava em parte, o Verbo revelou em totalidade. Hebreus capítulo 3, versículo 3, afirma que Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Isso não anula o Antigo Testamento, mas o ilumina. O Verbo não é concorrente da lei, mas seu destino final. Ele é o cumprimento do propósito de Deus, não apenas informar o homem sobre o pecado, mas libertá-lo de seu domínio. A lei era como um espelho. O Verbo é a cura. Por isso, seguir o Verbo não é desprezar o passado, mas reconhecer que agora temos algo infinitamente maior. O que Moisés viu de relance, nós podemos contemplar com clareza. O que era acessado por meio de sacerdotes, agora está diante de nós por meio do sangue de Cristo. Ele é superior não por invalidar o que veio antes, mas por ser a plenitude de tudo o que foi prometido. Ele não trouxe mais regras, ele trouxe a revelação do próprio Deus. João continua sua revelação ao afirmar que ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o revelou. Aqui somos levados ao âmago do mistério divino. Desde os tempos antigos, os homens ansiavam ver a Deus. Moisés pediu essa graça, mas ouviu como resposta que homem algum poderia ver a face de Deus e continuar vivo. Em Êxodo, capítulo 33, versículo 20, o Senhor afirma claramente: tu não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O Deus invisível permanecia velado, inacessível, santo, distante. Mas agora, João declara que essa barreira foi rompida. Não por uma transgressão da santidade divina, mas por uma revelação graciosa. O Filho unigênito, aquele que sempre esteve no íntimo do Pai, veio para revelar aquilo que era invisível. Não estamos mais às cegas. Não precisamos nos basear em conjecturas, em filosofias humanas ou em sombras do passado. Em Jesus, vemos o Pai, não como uma cópia imperfeita, mas como a expressão exata de seu ser. Hebreus capítulo 1, versículo 3, confirma: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Essa revelação é um divisor de águas na história da fé. Todas as religiões tentam imaginar Deus, construir imagens, interpretar sinais. O Evangelho, por sua vez, não parte da suposição, mas da manifestação. Não se trata mais de buscar a Deus em mistérios inalcançáveis, mas de olhar para Cristo. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem conhece o Verbo, conhece o coração do Criador. Jesus mesmo disse em João capítulo 14, versículo 9, quem me vê a mim, vê o Pai.
Isso significa que a plenitude de Deus não está escondida, está revelada, está entre nós, está acessível. Essa verdade muda completamente a maneira como nos relacionamos com o divino. Deus não é um conceito abstrato ou uma energia impessoal. Ele é um Pai revelado por meio do Filho. Ele tem voz, tem rosto, tem compaixão. O Deus que ninguém podia ver, agora caminha ao nosso lado, nos chama pelo nome e se importa com as nossas dores. Isso quebra todas as barreiras religiosas. Não precisamos subir montes ou atravessar desertos para encontrá-lo. Ele já veio até nós, ele já se revelou. O Verbo é a chave que abre a porta da revelação eterna. Quem deseja conhecer a Deus de verdade não precisa buscar em lugares distantes. Precisa apenas olhar para o Filho. A revelação não é uma ideia, é uma pessoa. E essa pessoa continua se revelando por meio de sua palavra, de sua presença, de sua ação transformadora. O que era impossível no Antigo Testamento, ver Deus, agora se tornou possível por meio de Cristo. Ele não apenas falou sobre o Pai, ele mostrou o Pai. Ele é a imagem visível do Deus invisível. No auge de sua narrativa, João destaca o testemunho de uma voz profética que preparou o caminho. João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Sua missão foi clara, urgente e intransferível, apontar para o Verbo que vinha ao mundo. Em João capítulo 1, versículo 29, ele exclama com firmeza: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Essas palavras não foram apenas um anúncio, mas uma revelação carregada de significado espiritual e profético. João Batista reconheceu o Verbo não apenas como mestre, mas como o Cordeiro sacrificial, o cumprimento das promessas feitas desde Abraão até os profetas. João Batista representava o encerramento de uma era e o início de outra. Ele era a ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Seu estilo austero, sua mensagem cortante e sua vida no deserto o conectavam com Elias. Mas sua função era ainda mais elevada: preparar o coração do povo para receber o Verbo feito carne. Ele foi a voz que clamava no deserto, como predito em Isaías capítulo 40, versículo 3. E sua maior glória não foi ser seguido por multidões, mas ter a honra de anunciar aquele de quem não se considerava digno de desatar as sandálias. Esse testemunho tem peso porque João Batista era respeitado, até mesmo temido. Muitos o consideravam profeta, alguns pensavam que fosse o próprio Cristo. Mas ele fez questão de negar toda a glória para si e transferi-la totalmente para Jesus. É necessário que ele cresça e que eu diminua, declarou em João capítulo 3, versículo 30. Aqui está o coração de um verdadeiro servo, aquele que entende que sua missão é desaparecer para que Cristo apareça. João não competiu com o Verbo. Ele abriu caminho para que o Verbo fosse reconhecido. O testemunho de João Batista também revela uma verdade essencial. O Verbo não veio de forma escondida. Houve uma preparação, uma proclamação pública, um convite ao arrependimento. O ministério de João ecoava como um alarme espiritual, chamando o povo a despertar para o que estava prestes a acontecer. E quando viu Jesus, ele não teve dúvidas. Reconheceu o Verbo, anunciou o Messias, apontou para o Cordeiro. Sua vida inteira convergiu para aquele momento. Nos dias de hoje, precisamos de vozes como a de João Batista. Vozes que não busquem holofotes, mas que apontem para a verdadeira luz. Pessoas que, em vez de chamar atenção para si mesmas, direcionem corações para o Verbo eterno. O mundo ainda precisa ouvir esse grito: "Eis o Cordeiro de Deus." Porque enquanto Cristo for anunciado com fidelidade, o Verbo continuará sendo revelado com poder. Ao declarar: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo", João Batista revelou o centro da missão do Verbo encarnado: a redenção. Jesus não veio apenas para ensinar, curar ou confrontar sistemas religiosos, ele veio para morrer, e morrer de forma sacrificial.
O título Cordeiro carrega consigo uma herança teológica profunda, que remonta ao Êxodo, quando o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais das portas para livrar os israelitas da morte, como registrado em Êxodo, capítulo 12. Aquela figura era apenas sombra do verdadeiro Cordeiro que agora caminhava entre os homens. O pecado, desde o Éden, instaurou uma separação entre Deus e o homem. Toda a história de Israel gira em torno da tentativa de lidar com esse abismo. Sacrifícios eram oferecidos continuamente, mas jamais podiam remover o pecado de forma definitiva. O Verbo, ao se tornar carne, assumiu não apenas nossa forma, mas também nossa culpa. Ele não veio para apontar o erro apenas. Ele veio para carregar o erro. Isaías capítulo 53, versículo 5, já profetizava: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse aspecto do Verbo como Cordeiro é fundamental para entendermos o Evangelho. Cristo não é apenas um modelo moral, um exemplo de vida. Ele é o substituto, o justo no lugar dos injustos. A graça que salva não ignora o pecado, ela o trata com seriedade extrema. A cruz não foi um acidente nem uma falha do plano divino. Foi o próprio plano. O Verbo se fez carne para poder se fazer sacrifício. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, como descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Tudo convergia para aquele momento de redenção. A morte do Verbo é, portanto, o ponto alto de sua revelação. Não há maior glória do que a cruz, não porque o sofrimento em si seja glorioso, mas porque ali se manifesta o amor em sua forma mais pura. O Verbo, que era Deus, escolheu ser o Cordeiro. Escolheu descer a nossa miséria para nos elevar à sua glória. Esse sacrifício é eficaz não apenas para alguns, mas para o mundo todo. É um convite universal, um chamado à fé, uma porta aberta para todo aquele que crê. O sangue do Cordeiro não cobre apenas casas, cobre corações, cobre passados, cobre culpas. Olhar para o Verbo como Cordeiro é ser desafiado a não banalizar a graça. É lembrar que o perdão que recebemos custou o sangue do próprio Deus, que a paz que desfrutamos foi comprada com agonia, e que a vida eterna que nos espera foi garantida por meio da morte substitutiva do Verbo. Esse é o Cristo que João Batista anunciou. Esse é o Cristo que as Escrituras apresentam. E esse é o Cristo que continua salvando, transformando e tirando o pecado do mundo, um coração de cada vez. Logo após o anúncio profético de João Batista, vemos os primeiros encontros do Verbo com aqueles que seriam seus discípulos. Mas diferente de líderes humanos, Jesus não impõe, não seduz com promessas de poder, nem coage com medo. Ele simplesmente convida. Vinde e vede, disse a 2 dos que o seguiam, como está registrado em João capítulo 1, versículo 39. Com essa frase, o Verbo revela que o discipulado começa com curiosidade espiritual e se desenvolve por experiência pessoal. Ele não oferece um sistema, oferece a si mesmo. A palavra feita carne atrai pelo que é, e não apenas pelo que faz. André, Simão Pedro, Filipe, Natanael, cada um deles foi chamado de forma distinta, mas todos foram marcados pelo mesmo impacto. O Verbo conhecia seus corações antes mesmo que dissessem uma palavra. Natanael, por exemplo, ficou perplexo quando ouviu de Jesus. Antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira, conforme João capítulo 1, versículo 48. Esse conhecimento profundo, pessoal, sem barreiras, revela que o Verbo não apenas vê, ele enxerga. Ele não apenas chama, ele conhece aqueles a quem chama. E isso transforma o chamado em algo irresistivelmente íntimo. O discipulado promovido pelo Verbo não era baseado em currículo religioso, em prestígio social ou influência cultural. Ele escolheu pescadores, cobradores de impostos, homens comuns.
Porque o que ele busca não é competência, mas disponibilidade. O poder da palavra é tal que, ao ser pronunciada, desperta fé, onde antes havia apenas rotina. O que antes era mar, rede e peixe, agora se tornava estrada, cruz e missão. O Verbo não chama apenas para estar com ele, chama para viver por ele. E é esse encontro que transforma a identidade de cada discípulo. O modo como o Verbo chama ainda é o mesmo hoje. Não é com estardalhaço, mas com voz mansa. Não é com promessas terrenas, mas com um convite à eternidade. Ele continua dizendo: vinde e vede. Quem se aproxima com sede encontra fonte. Quem se aproxima com dúvida encontra resposta. Mas acima de tudo, quem se aproxima encontra uma presença viva. O Verbo não é apenas escutado, é vivido. O discipulado não é apenas um aprendizado intelectual, é uma jornada de comunhão com a própria palavra viva de Deus. Seguir o Verbo é, portanto, mais do que obedecer a mandamentos. É caminhar com alguém que nos ama, nos conhece e nos transforma. Cada discípulo que respondeu ao chamado não apenas viu milagres, se tornou parte da história que o Verbo continua escrevendo. A palavra continua chamando, e aqueles que ouvem sua voz não permanecem os mesmos. Porque uma vez que se encontra com o Verbo, o coração nunca mais deseja viver longe dele. A jornada iniciada com a frase "no princípio era o Verbo" encontra seu ápice não apenas em doutrina, mas em relação. O Verbo eterno, invisível, criador, luz, vida, cordeiro, se revela não como um conceito distante, mas como alguém que deseja comunhão pessoal. Ele não é uma ideia para ser estudada friamente, mas uma presença para ser experimentada intensamente. João começou revelando o Verbo como mistério, mas termina seu primeiro capítulo nos mostrando esse mesmo Verbo caminhando ao lado de homens comuns, sentado à mesa, ouvindo, falando, tocando. O mistério se fez próximo. A beleza do Evangelho é que a revelação não para na cruz, nem na ressurreição. Ela continua em cada coração que abre espaço para o Verbo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ecoa esse desejo divino. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O Verbo deseja entrar, deseja ser, deseja comunhão. Essa é a essência do cristianismo. Deus conosco, Deus em nós, Deus por meio de nós. O Verbo não se contenta em ser conhecido superficialmente. Ele quer ser amado profundamente. Ao longo de todo o Evangelho, João conduz o leitor de uma revelação cósmica a uma intimidade surpreendente. Esse é o caminho de todo cristão. Do assombro diante da eternidade à paz de um relacionamento pessoal com o eterno. Aquilo que era mistério agora é voz conhecida. Aquele que era luz distante agora ilumina dentro. O que era a palavra criadora agora se torna a palavra consoladora, direcionadora, transformadora. A teologia mais profunda é aquela que nos leva ao chão da adoração mais simples. Esse movimento do Verbo, do alto da eternidade ao fundo da alma humana, é o maior ato de amor já concebido. Ele não se revelou para ser admirado, mas para ser recebido. Não se mostrou para ser debatido, mas para ser crido. O propósito final da revelação é comunhão. O Verbo quer andar conosco, viver em nós, transformar-nos à sua imagem. Isso só acontece quando, como os primeiros discípulos, respondemos ao seu chamado com entrega total. No fim, o que João nos oferece não é apenas um relato histórico, mas um convite eterno. Você deseja conhecer o Verbo? Não apenas saber sobre ele, mas se relacionar com ele. Porque o mesmo Verbo que era no princípio está hoje ao alcance de um coração aberto. E quando essa revelação acontece, o mistério dá lugar à comunhão e a fé se transforma em vida. Algumas verdades não podem mais ficar guardadas só no coração. Se essa palavra falou com você, compartilhe este vídeo com quem precisa de luz no meio da confusão. Escreva aqui nos comentários o que mais tocou sua alma. E se ainda não faz parte deste espaço de fé e entendimento profundo, inscreva-se agora.
Sua voz, sua experiência e sua presença fazem falta por aqui.